Deputado Zé Teixeira, o senhor falou aí, né, respondendo a pergunta do Marquinhos com relação aos empregos, a capacitação de mão de obra, a fixar, principalmente o jovem aqui em Mato Grosso do Sul, e tudo ligado ao agronegócio, né? O senhor falou etanol de milho, o senhor falou de suínos, né, de fábrica de suínos da JBS, falou da pecuária, falou da celulose. Tudo isso vem da terra. Tudo vem da terra. Então é muito curioso quando certas pessoas aí atacam o agronegócio e chamam o empresário e a empresária do agronegócio de fascista, né? É uma distorção, uma estupidez, uma ignorância atroz. E aí a minha pergunta é a seguinte, com relação à segurança jurídica no campo, que é uma pauta que o senhor trabalha, não é de hoje. O senhor é empresário rural, sempre lidou com terra, com propriedade agrícola, sempre trabalhou, sempre gerou emprego com relação a isso. E conhece isso como poucas pessoas, porque acompanha também como político, né, como deputado, e também como empresário rural. Como é que o senhor avalia hoje, depois de décadas, acho que são mais de 30 anos de atuação do MST, e nós estamos numa situação muito inflamada. O Abril Vermelho está terminando esse mês fatídico, né? Que é o Abril Vermelho, onde mais de 30 invasões já foram promovidas só nesse mês pelo MST, que tem uma causa muito bonita, né? De vamos dar terra a quem precisa e tal, mas age criminosamente. E o senhor é um grande defensor dessa pauta, um grande crítico na Assembleia Legislativa, o senhor é respeitado pelo conhecimento de causa que tem. Como é que o senhor avalia hoje essa situação? Olha, ela é preocupante, porque eu me lembro, como se fosse hoje, eu tinha 24 anos da Revolução de 64, eu me lembro. Eu passava nessa Coronel Antonino aqui, que eu trabalhava na Matel com o seu Zé Tavares. Aqui não tinha nem casa nessa região. Então, eu entrei no agronegócio desde criança. E assisti em 64 essa guerra sobre o negócio de reforma agrária. Porque a reforma agrária ela é salutar, desde que busque o bem-estar das pessoas e busque a produtividade efetivamente. Porque quando você fala assim, é a agricultura familiar que sustenta 80% do país, pode até ser, mas não da reforma agrária. Porque se você for no estado de Santa Catarina, no estado do Paraná, é uma reforma agrária porque as propriedades já são propriedades subdivididas, são pequenas. Então, a falta de segurança jurídica, por isso que aconteceu a Revolução de 64. Aí foi todo aquele período tal de tranquilidade, sem invasão, você não via na fronteira dos caminhos, você não via, porque quem cuidava era o Exército, eu lembro do Exército cuidando das fronteiras do Brasil. Aí veio a tal da abertura, e a abertura que era uma opção de privilégios, certo? Houve a Constituinte, fizeram a Constituinte humana, todos tinham direitos, esqueceu de colocar os deveres. Então, aí começou o novo governo, após a ditadura que eles falam, que eu não atribuo a isso, porque naquele tempo nós tínhamos segurança jurídica, nós tínhamos pais do campo, eu trabalhava aqui no Mato Grosso do Sul, não tinha o que houve depois, o crime organizado, roubava os tratores aqui, levava para o país vizinho, então nós não tínhamos segurança depois que terminou o regime. Agora, eu acho que a ditadura ela não é salutar, mas eu acho que o regime que nós vivemos hoje, além de segurança jurídica, há uma depressão empresarial, porque você vê o dinheiro arrecadado sem responsabilidade no gasto, porque quando você gasta mais do que você ganha, você vai dar prejuízo, isso não tem nem o que discutir. Então, a insegurança jurídica veio no campo na reforma agrária, aí como houve as invasões, aqui no Mato Grosso do Sul, eu fico no Hotel Jandai faz mais de 30 anos. O seu Pedro perdeu uma fazenda, porque as fazendas naquele tempo não tinha investimento, não tinha braquiária, era campo nativo. O campo nativo só produzia quando queimava e brotava. Então, criaram o índice de produtividade na Constituinte de 88.
Ó, se você não produzir X por hectare em soja, ou em milho, ou em gado e tal, você fica passível à reforma agrária. Então, a pessoa não produzia, o povo invadia. A pessoa fazia o financiamento no Banco do Brasil, não conseguia pagar, o Banco do Brasil ia cobrar juridicamente, gente de dentro do Banco do Brasil, de pensamento esquerdo, trazia a comunicação para os invasores e eles invadiam as fazendas. Foi assim que foi criado aqui no Mato Grosso do Sul, não sei quantas mil propriedades rurais. Aí em Cidorândia tem 17, 18 assentamentos. Aqui, o assentamento da Tegina Casa Verde, aquilo é um crime. Você desapropriar uma fazenda 100% de terra improdutiva e de péssima qualidade para as pessoas. E até hoje não resolveu, porque não indenizaram ainda uma empresa japonesa, que era a TEGI. Então, aí vem a questão indígena. Depois do governo militar, veio a abertura, o Tancredo morreu, o vice assumiu, e depois veio Fernando Henrique Cardoso, e ele tinha sido exilado, ele se julga de democrata, mas eu acho que não, porque no governo dele foi o governo que mais invadiu, o governo que mais houve essas questões. Aí veio um decreto que a Constituição ela é clara sobre a questão indígena, onde o índio esteja presente em 88. O senhor está falando do marco temporal, o marco né? temporal teria que ser demarcado. Está claro, é só interpretar, não pode interpretar no pretérito passado, porque onde os índios moraram, o Brasil é deles. Não tem que discutir com ninguém. Agora, tem que ter um limite. Ou então tem que pegar o índio, em vez dele ser tutelado, ele tem que ser libertado da tutela e ser proprietário rural. Fazer financiamento do banco, ser dono, ter escritura e tal. Porque, da forma que está, aí inventaram, através da Igreja Católica, né, o Conselho Missionário Indigenista, foi criado em Dourado, que é o CIMI, e aí tinha aqui um professor, Antônio Brandi, saiu nesse sul desse Mato Grosso aí dizendo: onde que seu pai morou para um índio de 70 anos? Ah, lá na cabeceira do Ipuitã, lá não sei aonde, e puseram um ponto. Então tem mais de 150 pontos, isso escrito por historiador, antropologia, certo? De Antônio Brandi, professor da UCDB aqui, que está lá um ponto como se fosse uma reserva desativada, onde o governo do Estado, depois da proclamação da República, titulou e recebeu o dinheiro, foi pago, os títulos estão tudo aí à luz do dia. Então, isso, quando aconteceu isso, começou as invasões. Quando começou as invasões? Depois do Zé Eduardo Cardoso, dono do HSBC, fazer o decreto 17... Zé Eduardo Cardoso, ex-ministro da Justiça. Não é Zé Eduardo Cardoso, é o dono do Bamerinda, José Eduardo, não era Cardoso. Ele era ministro da Agricultura. Foi ele que editou o decreto 1775 do governo do Fernando Henrique Cardoso. Aí criou-se uma história, temos que avaliar como se o índio foi expulso da terra dele lá em 1940, se foi a tiro, se foi a cachorro e tal. E aí eles querem inventar uma tal da retomada. Você, para retomar, você tem que ser dono. Na Constituição Federal, o índio nunca foi dono de nada. Tudo que você retoma hoje é para incluir no patrimônio da União, e o índio é usufrutuário. Ele não retoma a terra. Então, na minha visão, ele é usado. O presidente Lula esteve aí há poucos dias no JBS para carimbar as picanhas da China, e quantos anos faz que a China compra? Não precisa de carimbar, porque quem mais abriu exportação usando o cargo do Ministério da Agricultura foi a Tereza Cristina. Ela, quando entrou, tinha 70 países que compravam carne do Brasil. Quando ela saiu, tinha 170, inclusive a China era e sempre foi a maior compradora. Não foi novidade nenhuma o passeio do Lula aqui. Aí ele fez um desafio, governador: vamos procurar a terra e vamos comprar em parceria. A tal da prateleira da terra? Isso. Que já criaram um fundo. Mas quem é que vai pôr dinheiro num fundo sem fundo para poder comprar terra? E isso foi criado pelo Laerte Tetila, que foi deputado estadual no governo do Zeca, criaram um fundo. Mas nesse fundo não tem um tostão, porque você acha que o governo estadual vai pegar recursos do Estado,
que tira da saúde, da educação, da infraestrutura, colocar num fundo para comprar terra e pôr o nome da União? Só se ele não tiver visão. Então, criar esses embaraços, ele desafiou, mas não precisa de procurar nada. Se você for em Rio Brilhante, os índios brigaram ali em Douradina, cruzaram o rio e invadiram a fazenda do seu Silveira e do seu Raulzinho. Está lá invadida. Estava cheio de gado, criando, está lá invadida, capoeira e tal. Pegaram os índios do Panambi e tiraram os 39 produtores rurais no governo do Fernando Henrique Cardoso, compraram uma terra lá na terra do Boi, lá do Junqueira, deram para os caras sem estrada, sem casa, sem energia elétrica. E onde eles estavam fixados desde da colônia agrícola, que tinha suas casas, tudo direitinho, foi tudo depedrado pelos índios. Está lá 1.200 hectares de capoeira. Fazenda do seu Jacinto Honório, que já falecido, eu trabalhei com ele. Eu abri ela em 67, nunca vi falar de índio. Os primeiros bois, 5.000 bois que comprou para colocar lá, foi eu que comprei. Quer dizer, eu hoje está lá invadida por um suposto índio que nem índio é. Família Verão é Paraguai. Então, eu acho que se não buscar uma segurança jurídica, vai ser muito difícil. Só que hoje está se buscando, porque a Câmara Federal votou o marco temporal, falou, tem que valer o artigo 235. Está lá no Supremo para ser julgado. E ontem, para surpresa minha, o relator, o ministro Gilmar Mendes, e ontem ele pegou até acho que 22 ações discutindo sobre terra indígena, que está para julgar. Ele pegou e suspendeu todos os julgamentos até que o Supremo diz o seguinte, ó, o marco temporal existe, porque na Constituição, o artigo 231 é claro igual à luz do dia. É só ler corretamente e interpretar.